Legal, meio-dia e 34, Crescer e Conquistar. Vamos falar de vida, né, de negócio, de saúde, de crescimento. E o Anderson Cristofoletti já está por aqui. Boa tarde. Como vai, Anderson? Forte abraço, tudo bem? Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem, graças a Deus, para mais um programa, né? Crescer e Conquistar, falando de vida, falando de família, de negócio. E hoje falando de uma história, né? Uma história de um rei que tem muito a nos ensinar sobre a maestria da vida, sobre o alcance de resultados extraordinários, Jorge. Pois é, e esse tema foi escolhido pelos internautas, né? Pelas pessoas que ouvem o programa, que tinham duas opções para fazer escolha. Isso. Quais eram? Nós poderíamos Qual era a outra, né? De inteligência emocional, né? Buscando mecanismos e ferramentas para ter um empoderamento da vida, sair das situações difíceis, e tínhamos uma questão relacionada à maestria da vida, baseado na história de Davi, ver a força emocional, a maestria espiritual, a maestria estratégica e executiva que nós já estamos falando ao longo do nosso programa, mas agora com um exemplo, né, de um rei que saiu do pasto. Então ele tem muito a nos ensinar em razão de alcance de resultado e também colocar que qualquer pessoa pode alcançar níveis altos de sucesso na vida, de prosperidade, e é isso que nós estamos aqui torcendo para que cada um alcance. Legal, então esse é o tema de hoje. O Anderson está acompanhado hoje do Murilão, né? O Murilão está sempre acompanhando. Tudo bem, né, Murilo? Graças a Deus. E hoje trouxe também a Elaine. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Assessora de marketing do Instituto. A assessora de marketing aqui do Instituto, a quem o Anderson Cristofoletti, né, pertence. Muito bem, vamos falar desse tema importante. Foi Deus que fez tudo, chegou ali para o Davi e ele só ficou de braço cruzado? Como é que é isso aí? Quase isso, Pastor? Né? Quase isso, né? Quase isso. Precisou da parte de Davi na história, né? Também, senão nada aconteceria. Porque a gente tem falado assim, que as questões que Deus tem preparada para nós são fantásticas. Quando a gente entra na espiritualidade, a gente percebe que é um caminho muito grande, muito amplo, e uma vontade muito grande de Deus trazer para nós coisas extraordinárias. Algumas pessoas chegou a contar isso, né? Então, são mais de 8.000 promessas de benefícios, de bênção, de vontade de Deus a prosperar todo ser humano. Isso que é interessante. Contudo, nós vínhamos conversando, quando nós falávamos sobre as maestrias, Jorge, eu comecei pela número 2, sobre a maestria emocional. Você se lembra disso? Por quê? Porque a maestria emocional é que garante que as promessas, né, no âmbito espiritual venham a fazer efeito em nossas vidas. Porque um coração fechado para a espiritualidade acaba sendo um coração fechado para o benefício que Deus tem para fornecer a cada um. E a história de Davi é bem isso mesmo, né? Ela tem vários livros escritos ali que relaciona a sua história, mas eu gosto muito do livro de Samuel, né? E o primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, ele conta desde de onde surgiu a ideia de Davi ser um rei. E nessa história ele começa dizendo que primeiro Deus rejeitou o rei anterior, que era Saul. E ele rejeitou pelo fato do coração de Saul ter se endurecido. Olha que coisa interessante, um coração fechado acaba afastando a unção, afastando a orientação de Deus, a sabedoria de Deus. Então Deus resolve escolher uma outra pessoa para substituí-lo. E ele fala para Samuel descer à casa de Jessé e escolher um dos filhos de Jessé. E interessante que quando o profeta chega na casa de Jessé, ele é apresentado ali os seus filhos. Tem o mais bonito, tem o mais forte, tem o mais inteligente, mais velho, né? Tem o mais velho. É apresentado os filhos com as condições pelas quais os olhos humanos todo o portfólio, né? Todo o portfólio. O currículo todo ali, né? O currículo todo. Mas aos olhos humanos, isso que é interessante. Aos olhos dos homens. E é interessante que o próprio profeta Samuel, ele chega, a hora que ele olha para um deles e fala assim, não, esse é o rei, não tem como não ser. Tamanha talvez fosse a aparência, a beleza, a força física ou a capacidade. E de repente o que Deus orienta Samuel? Samuel, para de procurar com os olhos humanos. Para de avaliar
aquilo que você está enxergando, porque eu não escolho alguém com base na sua força, nos seus recursos, na sua capacidade. Eu escolho alguém em que eu conheça o coração, em que eu possa entrar no coração, que possa seguir a minha orientação, né, segundo o meu coração. Então, o próprio Deus orienta Samuel que para que ele pudesse fornecer a resposta das promessas, o coração seria fundamental. E não é o coração que pulsa sangue, Jorge. Não é esse coração que bate aqui no nosso peito. É o músculo. Não é. Aqui ele está falando do quê? Da mentalidade. Ele está falando do berço de sentimentos dentro de nós. É onde pensamos, onde sentimos, onde entristecemos e nos alegramos. É ali dentro desse ponto que só nós conseguimos olhar para dentro de nós, que Deus está falando, que Deus está apontando para Davi naquele momento. Então, Deus estava precisando de um rei. Olha só, lembra que nós falamos que 80% do resultado é emocional? Não está no aspecto físico, não está no aspecto de recurso, não está na inteligência. Então, Deus já estava apontando já naquele momento para o próprio profeta. O rei que eu quero, com sucesso, que possa administrar meu povo, que possa cumprir um propósito de não só na vida dele, mas para todo o meu povo, tem que ter um coração com inteligência, né, que é o que nós chamamos de inteligência emocional. Até porque as preparações para ele chegar até o cargo necessitaria realmente de um emocional muito bem preparado. E aqui talvez está a grande diferença daqueles que vencem e daqueles que estão hoje frustrados. Como está o coração? Como que você tem, como estão os seus pensamentos? Né? São pensamentos que estão te trazendo esperança, estão te fazendo olhar o copo meio cheio ao invés de olhar o copo meio vazio, não é assim? Está tendo um olhar e um pensamento que seja capaz de te levantar, de te motivar todos os dias, de alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Assim foi Davi, Jorge. E é interessante que ele não estava nessa lista, nessa primeira lista de apresentação. E quando termina essa lista de apresentação, é perguntado então para o pai: e você só tem esses filhos? Deus não está apontando nenhum. E aí ele se lembra: eu tenho um que está lá no pasto, cuidando das ovelhas, que não foi nem convidado. Então a gente percebe que Davi enfrentava uma rejeição. Davi, o habitat dele era um pasto, e no pasto a gente sabe que passa frio, passa fome, enfrenta urso, enfrenta animais perigosos, leões ali, principalmente naquela época. Então o habitat de Davi não era um habitat de honra, um habitat de alegria, não, era um habitat de solidão, era um habitat de rejeição. Essa foi a construção da infância e adolescência de Davi. E de repente ele é trazido então para aquela sala depois, né, de toda uma tentativa de se reconhecer recursos e inteligência. Então Davi se apresenta e Deus confirma ele então como o possível rei, né, ou o futuro rei de Israel naquele momento. E interessante, a Bíblia não, que é o livro histórico mais antigo e que relata esses fatos com detalhe, não fala exatamente qual é a idade, mas dá para a gente mensurar, conforme um cálculo de tempo, que ele tinha por volta de 12, 13 anos. Então era um adolescente, um menino, pré-adolescente, menino que já estava sendo colocado nele uma possível promessa. Mas é interessante que naquele momento ele se desperta então agora para a espiritualidade, Jorge. É reconhecido uma inteligência emocional e ele desperta agora para uma espiritualidade, porque diz que a partir daquele momento então Deus começou a agir na vida dele pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Só que aí tudo só começa, Jorge. Só começa. Porque a partir de então, o que Davi faz? A Bíblia apresenta ele também como um dom da música, né? E por meio da música ele é contratado agora por Saul para ir para a casa de Saul para tocar harpa quando Saul estava triste, estava abatido, estava, né, sendo atormentado muitas vezes por espíritos ali angustiantes, vamos assim dizer. E ele começa essa jornada então servindo o rei. Olha que interessante, ele começa e possivelmente nesse compartilhar com o rei, ele trazia suas histórias, ele trazia ali, né, os seus atributos. E quando chega então o primeiro grande desafio de Davi, que é o gigante. E sabe o que eu gosto sempre de dizer? Que é o gigante Golias, né? Que enquanto um grande gigante não entrar na nossa vida, a gente não está pronto para ter o reconhecimento,
da força que é em nós, Jorge. Às vezes a gente quer uma vida fácil, uma vida tranquila. Precisa de um uma grande vida desafio, sempre precisa de um grande gigante para a gente derrubar, para que a gente possa ser reconhecida, para que a nossa força seja testada, para que o nosso emocional seja colocado à prova. Nós precisamos de um grande gigante. Às vezes a gente quer se afastar das lutas, não é Sim, assim? claro. A gente quer uma zona de conforto, tranquilidade, água de coco e uma cadeira de praia, não é assim? Mamão com mel, né? Mas é o gigante que vai nos promover. E normalmente as pessoas se afastam dos gigantes, porque o contexto histórico ali é esse. Esse gigante, juntamente com seus soldados, né, com o exército filisteu, chegam para invadir Israel. E diz ali que todos os soldados, lembra, os preparados, os capacitados, os treinados, os que tinham tudo para dar bem na vida, mas estavam correndo, né, das lutas, eles estavam escondidos e esse gigante afrontando o rei, afrontando o Deus cujo rei servia naquele momento. E Davi chega e fica angustiado com aquela situação. Ele naquele momento era um entregador de pizza, né? Ele era um entregador de marmita, um entregador de comida, um entregador de lanche. Ele não era um guerreiro, ele não era um soldado preparado. Fosse hoje, ele seria um motoboy. Exatamente. Né? Faz a entrega, o entregador. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque ele foi a pedido do pai levar a comida, o lanche para os soldados. Só que ele chega nesse arraial, né, que era o momento do enfrentamento das lutas, e estava todo mundo escondido. Ele não encontra os irmãos ali para entregar. Só que ele ouve esse gigante aterrorizando. E ele se vê diante, enquanto estava todo mundo afastando da luta, afastando da batalha contra o gigante, ele vê uma oportunidade, Jorge. E eu sempre gosto de dizer assim, que se você não aproveitar as oportunidades que te apresenta, você pode se deparar com os arrependimentos no futuro. Então casa com a oportunidade para você não ter que conviver sempre com arrependimento. E as oportunidades aparecem em todos os momentos, inclusive nas lutas, inclusive nos desafios. Quantos ouvintes hoje estão aqui nos escutando e para agora nesse momento para ouvir e estão enfrentando às vezes batalhas grandes, desafios gigantescos. E a proposta é, qual é a oportunidade hoje, diante dessa batalha que pode transformar a sua história, transformar a sua vida? Talvez seja o momento de se levantar, porque se você enfrentar, e eu tenho certeza que se você se levantar, a solução já está no seu coração. Salomão, o filho de Salomão, abrindo uma aspas aqui, ele vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida, a saída da vida, a direção da vida. Então, a solução já está no coração de todas as pessoas. É só ela puxar para fora isso com força, motivação e ir para cima e resolver. E muitas vezes eles estão presos, amargurados no medo, talvez na experiência negativa que já tenha tido, ou no orgulho. Lembra que nós falamos, né, a respeito de duas coisas que afastam a vitória na vida das pessoas. É a dúvida e também é aquele conceito de o orgulho, né? Eu não vou abrir mão, eu já sei de tudo, eu sou bom, não vou ter humildade, não vou me abrir. Então essas duas coisas atrapalham muitas vezes as pessoas de alcançar o sucesso. A dúvida é fácil porque você esclarece, está resolvido, mas o orgulho muitas vezes não dá. Um coração duro, um coração fechado, não consegue se abrir para a oportunidade. E Davi se vê naquele meio, enquanto aquele gigante se levanta, todo mundo corre e ele fala assim, não, eu vou enfrentar esse gigante. E aí ele vai então ali pro rei, se apresenta ao rei como sendo aquele que vai enfrentar, e todo mundo olha agora novamente, né? Só que agora faz um olhar oposto, enxerga em Davi a possibilidade de não dar certo. É interessante isso, os olhos dos homens naquele momento olhavam para Davi e falavam, não, você é pequeno demais, você é fraco demais, você não tem uma idade compatível com aquilo que você está querendo fazer, você não treinou, você não foi capacitado. Agora, só uma pergunta, e do ponto de vista humano, naquela ocasião, eles estavam errados ao pensar assim? Eles estavam no natural. No natural? No natural, porque todo mundo... Não é assim que a gente acha? Acaba se interiorizando como uma vítima das circunstâncias, se fecha com medo, angustiado, entristecido. Esse é o processo natural do ser humano. Até porque, desde pequeno, não somos ensinados a enfrentar essas situações, esses desafios. Às vezes somos mimados demais, né? Às vezes o pai resolve tudo, a mãe resolve tudo,
Hoje nós estamos vendo situações assim até com os adolescentes, né? Eles têm tudo, tem tecnologia na mão, tem tudo fácil. Jorge, não sei, acho que também na sua época, nós íamos para a escola de a pé, não é assim? De bicicleta. Sim. Eu com 7 anos saía aqui da Santa Cruz e ia lá no Antônio Sebastião estudar. 7 anos de bicicleta. Onde já se viu isso hoje, né? Uma função. Então, a gente percebe que a humanidade está ficando cada vez mais frágil em relação a enfrentar os problemas que se levantam. Tanto é que a depressão está tornando um nível muito grande, a ansiedade, os problemas psicossomáticos invadindo, e isso está ocasionando problemas nos relacionamentos, problemas conjugais, e está também peneirando as pessoas que estão alcançando sucesso. Cada vez mais você tem pessoas mais encontrando fracassos na sua vida profissional do que pessoas alcançando resultados extraordinários. E essa é a nossa proposta, tanto do programa, da minha profissão, daquilo que a gente tem feito. Vamos mudar esse pensamento, chamamos isso de mindset, essa programação mental, e colocarmos uma programação que seja capaz de mostrar que dá para você alcançar, independente de quem você seja, independente de onde você está, independente do que está acontecendo na sua vida hoje. E Davi foi colocado à prova naquele momento, porque todo mundo disse, não dá, Davi, você não consegue. E aí ele começa a contar suas histórias, e isso que é bacana. Tenho certeza, Jorge, que todo mundo que de repente está passando uma situação hoje de dificuldade, ela já tem uma história de vitória no currículo dela. Ela já teve uma superação. Ela já teve momentos em que as coisas ao redor dizia tudo que não daria, mas ela conseguiu. Então uma superação leva a outra. Certamente ela te dá força, ela te dá motivação, ela te ensina o caminho de superar. E o bacana é isso, você não precisa ter todas as respostas agora, mas se você souber o caminho, você acredita, vai e as coisas vão dar certo. Você vai fazer o seu caminho, você vai fazer o seu resultado final. E Davi foi colocado à prova naquele momento. Mais uma vez, ele já havia sido rejeitado, nem escolhido para a fila de possíveis reis. Nesse momento, ele não era um soldado, não estava sendo treinado para a guerra. E ele se posiciona e todo mundo diz para ele, não dá, você não consegue. E ele insiste e ele conta as suas histórias. Isso que é bacana. No momento que a gente precisa de superação, a gente precisa contar as nossas histórias. Não os lamentos, não a dificuldade, mas as nossas histórias de sucesso. E Davi fala, já enfrentei leão, que vinha comer as ovelhas, já enfrentei ursos, e a todos eles matei, eu consigo vencer esse gigante. O posicionamento emocional e a certeza que ele tinha, e é lógico, ele era uma pessoa com inteligência emocional, e automaticamente ele conhecia as promessas que havia na vida dele. Então ele acionou as duas maestrias, Jorge. A maestria emocional e a maestria espiritual foi a propulsora daquele momento. E aí tentam ainda colocar uma armadura nele, dar uma espada para ele, tentam formatar aos olhos humanos uma estratégia que não era a estratégia do coração dele. Queriam repetir, né, o que de repente está dando certo em outras pessoas na vida de Davi. Davi falou assim, não, eu vou montar a minha própria estratégia. E eu acho bacana isso, porque cada um sabe onde está o seu potencial, Jorge. Lembra que nós falamos de potencial aqui? Você tem seu potencial, você sabe quais são as suas forças, você sabe o que tem dentro de você. Então, para você montar a estratégia de saída, é muito mais fácil do que vir um conselheiro e falar, faz isso, isso e aquilo. É lógico que precisamos ouvir os conselhos, mas dentro de nós tem que ser acessada essa força. Tem que ser acessado esse poder que é capaz de nos levar ao resultado extraordinário. E ele monta a estratégia. Pega lá aquilo que ele era bom, né? Um estilingue ou a funda que fala ali, as pedrinhas escolhidas a dedo, e ele vai para a frente da batalha. Ele colocou a maestria executiva, a maestria estratégica em ação, e agora a maestria executiva. Então ele vai com as estratégias que tem para a execução. Ele vai até o problema, ele não tem medo do problema. Ali, mais uma vez, ele é colocado à prova diante do gigante, porque o gigante que chama ele de cachorro, né? É um cachorrinho que veio me morder. O gigante subestimou, emocionalmente tratou Davi como, né, um cão ali. Só que ele estava pronto. Isso que é bacana, Jorge. A gente tem que estar com os nossos ouvidos prontos para as palavras que vêm tentar nos destruir. Os nossos ouvidos têm que estar prontos para peneirar aquilo que escutamos em relação a nós mesmos.
Às vezes a gente não está pronto para a crítica. Aí vem a crítica, e aí você escuta aquilo, você já se fere, você fica magoado, você fica triste. Eu aprendi a lidar diferente com as críticas. Críticas são, para mim, é uma consultoria de vida gratuita. É lógico que a gente observa a fonte, mas quando vem a crítica, a gente começa a repensar, opa, peraí, o que realmente eu preciso melhorar? Né? Então é importante. Só que Davi ouviu aquilo e ele pegou força nessas palavras. E aí ele vira para o gigante e declara agora. Ele declara a sua vitória. Não estou aqui em meu próprio nome, a minha força não vem de mim, as minhas estratégias não são minhas. Você não está, quando você atinge a mim, você não atinge só a mim, você atinge a minha fé, aquilo que eu tenho, meu potencial. Então eu vou agora contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele aciona a promessa. Todas as vezes que nós estamos bem emocionalmente, nós nos lembramos de Deus. E nós acionamos em oração e a resposta vem. Uma força extraordinária vem. Essa ligação do emocional com o espiritual, ela é muito forte, ela é muito fantástica. Ela pode ocasionar milagres, ela pode ocasionar coisas que estão além das nossas forças e limites. E esse é o primeiro grande desafio de Davi. A partir desse momento ele entra numa outra fase, numa fase de construção de reino agora. E ele passa por pelo menos, Jorge, 15 desertos, que eu gosto de chamar, de preparação. Porque a vida não fica fácil para ele a partir daí. Mas começa uma trajetória de crescimento com o objetivo de chegar até a promessa. E ele já estava, vamos dizer assim, motivado em relação àquilo. Lembra a ferramenta RPM? Propósito, ser rei. Motivação, eu vou ser rei. E ele queria um resultado, estar no trono. E ele começa a acionar, essas ferramentas na sua vida, e ele começa a construir, né? É muito suor, é muitos desafios, é muito acordar cedo, é muito cavalgar pelo deserto, enfrentar inimigos, mas consciente do resultado que se quer chegar, das promessas que Deus tem. E é interessante, eu gosto muito de ressaltar que chega um determinado momento, a sua família, ele tinha um problema com a sua família, os próprios irmãos contestou ele no momento dos gigantes ali. Né? Os seus irmãos falaram, o que você veio aqui, veio tirar sarro da gente? Ou seja, havia uma confusãozinha entre os irmãos, que olhava para ele já com um ar de ciúmes, havia todo um contexto, conflito familiar envolvido em tudo isso, fora todas as, de inveja, todas as lutas aí. Uhum. Só que chega um determinado momento em que ele está lá no deserto, na sua trajetória, e ele chega numa caverna chamada Caverna de Adulão. Só que é tão interessante que quando ele chega nessa caverna para mim é tipo um esconderijo, sabe assim? Estavam ali todos que estavam endividados, todos que estavam envergonhados. Havia 400 homens ali, endividados, envergonhados. Eu acho que era um encontro, talvez um encontro dos deprimidos, sabe assim? Dos frustrados. E Davi vai para aquele lugar porque eles estavam fugindo também. Havia uma perseguição agora, porque o rei descobriu que ele seria rei e começou a persegui-lo também. Tirar-lhe a vida, né? Jorge, quando a gente chega num lugar de lamento como esse, a gente começa a lamentar também, não é assim? Claro. Somos a média das 5 pessoas que convivemos, não é? Claro, Esse é o natural? Claro. Ou é mais fácil reclamar da vida, não é? Lamentar. Você está num entorno com isso? Exatamente. Né? Dentro de uma área dessa? Só que Davi se posiciona diferente naquela caverna. O texto ali, a história nos mostra que ele transforma esses 400 endividados, envergonhados, frustrados, em um grande exército para segui-lo agora. Aquela caverna é tão especial que eu não sei se ele ficou ali um dia, uma semana, mas ele deu um treinamento tão extraordinário que esses 400 homens se transformou no exército dele para vencer depois os desafios, as batalhas, e depois lá no final ele nomeia cada um deles, um vencendo 800, outro lutando um dia inteiro, outro se posicionando no campo de batalha. É extraordinário esse contexto. Mas eu fico imaginando o que aconteceu naquela caverna que transformou Davi num rei e 400 homens em situações difíceis em grandes guerreiros. Certamente Davi contou um pouquinho da sua maestria emocional, da sua maestria espiritual, possibilitou a vida dessas pessoas a alcançar os seus próprios resultados, a se levantar, não ficar dentro da sua caverna. E essa caverna, para alguns, Jorge, pode ser aquele quarto escuro que ela está nesse momento, pode ser naquela angústia interna, naquelas lágrimas que saem à noite que ninguém vê. Essa caverna pode simbolizar uma depressão que a pessoa está enfrentando, um luto que ela possa estar passando neste momento, mas que pode
Como Davi chegou lá e disse para aqueles guerreiros, vocês podem alcançar lugar extraordinário. Pode, ouvindo esse nosso programa aqui, tomar uma posição, se levantar e a partir de agora se transformar num grande guerreiro, se transformar numa grande guerreira e alcançar resultados extraordinários. Eles saem dali prontos agora para outros desafios, não mais sozinho. E isso é bacana. É bacana quando a gente se levanta e quer sair dessa situação e a gente começa a declarar, falar a vitória ao nosso redor, a gente encontra companheiros de batalha. E às vezes a gente não precisa encontrar gente pronta não, Jorge. Às vezes pessoas enfrentando as mesmas situações que a gente. Olha que interessante. Davi sai dali agora, preparado e pronto, com mais pessoas ajudando ele naquele sonho, ajudando ele naquele projeto. A partir daquele, a sua família vem naquele instante naquela caverna. E quando ela vem naquela caverna, ele vem para honrar Davi. Vem o pai, a mãe e os irmãos. E Davi é honrado. E ele, quando sai dali, ele já forma parceria com outro reino para deixar os seus pais em segurança. Jorge, quando a gente se levanta na maestria espiritual, com relacionamento, com intimidade com Deus, quando a gente está bem emocionalmente, a nossa família cresce. A nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, eles começam a vivenciar uma vida diferente, porque nós resolvemos nos posicionar. A nossa fala muda. É contagiante, então. É contagiante, a nossa fala muda. Tem até uma das coisas que as pessoas nos perguntam, mas qual que é o primeiro exercício para eu mudar o meu ambiente, para eu mudar a minha história? Eu sempre falo assim, começa a mudar o seu pensamento e começa a mudar a sua fala. Começa a trazer pensamentos positivos, combatendo seus pensamentos negativos e começa a falar coisas produtivas, coisas boas. E Jorge, isso não é místico, isso não é só emocional, isso é científico. Existem algumas pesquisas científicas já que mostram que a matéria ela se porta de acordo com a forma com que você observa. A matéria, os átomos, eles trabalham de acordo com aquilo que você pensa e fala. Olha a que ponto que a ciência está abrindo. E aí nós estamos chamando isso já de física quântica. Né? A chamada física quântica que a ciência está estudando é o poder do pensamento. É o poder da nossa fala em relação à nossa vida. Em relação à estrutura do nosso meio ambiente. Então, se nós chegarmos à conclusão que a matéria corresponde à nossa forma de pensar, Jorge, nós podemos mudar. O mundo começando a mudar a nossa própria história, começando a mudar a nossa casa. E foi feito alguns trabalhos experimentais. Por exemplo, na internet você pode encontrar uma experiência numa classe de infância. Eu não me lembro, depois nós podemos trazer o link do vídeo para que seja assistido. Mas só para comentar, uma professora fez uma experiência com as crianças. Fez um arroz, né, numa mesma panela, separou em 2 potes higienizados. Em um dos potes ela colocou na mesma sala, só que em cantos diferentes, e colocou rótulos com palavras que as crianças diziam ruins e as palavras boas que elas diziam. Então num pote colocou ali, você não vale nada, você não presta. Sabe assim, aquelas palavras de bullying? Sabe? Colocou ali, pejorativas, colocou as palavras ruins na etiqueta de um pote. Negativas, né? No outro pote colocou todas as palavras positivas que poderiam ser faladas naquele ambiente. Você é inteligente, você é amigo, você é feliz, você tem gratidão. Gratidão. E colocou, e fez um acordo com as crianças de todo dia que chegasse, e ir naquele pote, falar para o pote as palavras negativas, e no outro falar as palavras positivas. E por incrível que pareça, a experiência mostra que, se eu não me engano, 40 dias depois, o arroz que estava no pote com as palavras ruins estava estragado. Lá dentro, preto, estragado, todo já embolorado. E o pote com as palavras boas estavam perfeito, preservado. Mostrando que o seu falar interfere direto na matéria. É uma energia. É uma energia. Né? É algo que acontece. Então, você começa a mudar o seu ambiente mudando o seu pensamento. Né? Às vezes as pessoas pensam em relação ao filho, meu filho não vale nada, o meu filho agora aí é um dependente químico, o meu marido agora é isso, o meu marido é aquilo. Ela fica pensando e falando aquilo. E cada vez que ela pensa e fala desse jeito, ela está jogando essa energia, ou está jogando esse resultado. Ela alimenta, ela fortalece essa coisa negativa. Exatamente. Agora, se ela começar a mudar
né? E nós chamamos, dentro da espiritualidade, a gente chama isso de uma palavra profética, né? Começa a profetizar. Então, meu filho é uma bênção, meu filho é inteligente, o meu esposo, ele vai ser um grande homem, ele vai ser honrado. Sabe, quando você começa a lançar essas palavras, você está mostrando para a matéria como ela tem que se portar. E você está profetizando isso. Você está atraindo, por exemplo, as bênçãos de Deus para que isso aconteça. Você está alinhando o seu caminho. Então é bacana as pessoas entender que você muda a sua história, ou você muda o seu futuro, mudando a sua forma de pensar e de falar. E Davi era uma pessoa assim. Se você pensa como um derrotado, se você já entra como um derrotado, né? É claro. Você já é um derrotado. Você já não é está assim? dizendo que você é um derrotado. Se você acha que não você consegue, vai não consegue. Você vai para o vestibular. Enfim, você vai para a pretensão de um trabalho. Com a ideia fixa que você está derrotado, você já entrou derrotado, então automaticamente tudo você vai já contribuir está... para isso. Exatamente. Né? A atmosfera vai contribuir para isso. Vai contribuir. E é interessante, quando você começa a ser uma pessoa positiva, começa a falar coisas boas, você normalmente atrai as pessoas boas ao seu redor. Normalmente as pessoas maldosas, as pessoas que ficam falando as coisas ruins, elas precisam de quem ouve isso. Sim, não é assim? Sim. E se você tem uma fala positiva, e para cada coisa negativa que você escuta, você entrega uma coisa positiva, ou você afasta as pessoas negativas, ou você as transforma. E isso é bacana. E certamente você atrai as pessoas que pensam como você. Você atrai as pessoas que querem atingir objetivos como você. Então, se você se porta com um derrotado, você vai para uma caverna e se depara com um derrotado. Se você sai de lá, de um lugar de derrota, com uma visão positiva, você atrai as pessoas que querem a visão positiva para te ajudar. Legal, é bom isso, não é? Olha, quantas leituras positivas nós fizemos hoje a respeito da vida, uma parte da vida aí, né, de Davi, que o Anderson elencou aqui, é uma sequência, e quanto de inteligência emocional, e um detalhe que fica bem visível, né, Anderson? O espírito de liderança de Davi, né? Exatamente, líder. Uma pessoa que sabe onde quer chegar, ela tem que entender que ela depende e precisa de pessoas. Só que você tem duas possibilidades quando você trata de pessoas. Você pode ser aquela que segue a orientação das outras, ou você pode ser aquela que dá a direção para que as pessoas possam te seguir. Aí entra a persuasão. Eu falo assim que entra aqui agora, é mais do que a persuasão. Eu acho que a persuasão é uma das ferramentas do líder. Ser persuasivo. Entra a definição de propósito, a definição de missão. Se você não sabe o seu propósito, Jorge, se você não conhece o resultado final do seu propósito, certamente você vai ser a folha seca. Lembra da metáfora da folha seca? Sim. Vai ser jogado pela vida num canto com o outro e não vai descobrir onde você quer chegar. Mas quando você entende o propósito da sua vida e você tem uma visão do seu resultado, é natural você passar para os outros aonde você vai chegar e os outros te seguir, porque nem todos têm essa visão de resultado. Eu tenho feito algumas pesquisas, algumas entrevistas e aplicado algumas ferramentas no coletivo, em algumas organizações, e eu tenho visto a dificuldade das pessoas saberem o que é propósito, entenderem a missão de vida. Elas estão completamente sem saber aonde vão chegar. Elas estão tendo uma vida, deixa a vida me levar. Sem norte. Sem norte. E normalmente, quando você se porta dessa maneira, você é induzido por aquilo que está acontecendo ao redor, inclusive por pessoas que têm persuasão. Olha quantos estelionatários aí conseguindo grandes vitórias. Pode te persuadir de maneira negativa. Exatamente. Quantas coisas acontecendo de forma negativa porque você está se submetendo sem visão, sem propósito, sem missão. E quando eu olho para a vida de Davi, ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha força emocional, ele tinha liderança e ele começou a ensinar essas pessoas a respeito disso. E aí foi fundamental que ele treinasse essas pessoas, porque não é só também descobrir, eu preciso ter inteligência emocional, sem que você aplique as ferramentas. Quantas ferramentas nós já não entregamos nos nossos programas aqui, Jorge? Verdade. E será que todos colocaram em prática ou só, de repente, ouviram? Se só ouviram e descartaram, certamente o que acontecer daqui a um pouco vai ser o suficiente para cativá-la. Mas se ela guardou as ferramentas, ela já está se aplicando, detalhe, ela não pega atalhos. Ela não é surpreendida por coisas que acontecem no meio do caminho e que acaba atrasando o resultado de chegar.
Então Legal. isso é bacana, não é? Muito bacana, muito legal. Tá aí, portanto, né, o tema de hoje, de crescer e conquistar, o coach Anderson Cristofoletti. Próxima quinta, qual será o tema, Anderson? Ô, Jorge, nós vamos abrir uma enquete amanhã. Mais uma. Mais uma enquete. Tá. Duas opções ou mais de duas? Ó, quer que a gente coloque umas 3 opções? Não, estou te perguntando. Fiz uma pergunta Tá. pro tema. Nós podemos trabalhar ainda reprogramação neurolinguística. Reprogramação neurolinguística. Alguma ferramenta de mudar os nossos pensamentos. Tá. Como mudar os pensamentos? Como mexer com a nossa programação? Essa é uma proposta. Eu acredito que seja importante nesse momento, porque tem muitas pessoas que podem estar pensando assim, mas o que eu faço agora? Como fazer para eu alcançar esse nível de inteligência emocional e espiritual? Então nós podemos trazer uma ferramentinha, né, de reprogramação neurolinguística, falar um pouquinho dessa questão de pensamentos positivos, força de pensamento. E a outra, nós podemos trabalhar um tema um pouco mais inverso, trabalhar sobre ressignificação. As dores da pancada da vida que tem muitas vezes arrastado sobre o nosso passado que nos segura, sobre o nosso passado que nos prende. Um tema tem ligação com o outro, mas nós temos ferramentas específicas para trabalhar um mindset, uma reprogramação neurolinguística que nos impulsiona para a vitória, e temos a possibilidade de sair do fundo do poço e começar a respirar. Dois temas para nós. Vou preparar a enquete e colocar nas redes sociais. Aí na quinta-feira, né, dos temas, aquele que foi mais pedido, né, Nós vamos mais bem conversar votado, aqui. vai E também pro programa. os ouvintes podem nos mandar aí sugestões, temas, sugestões, legal, que a gente vai estar debatendo aqui e conversando um pouquinho. Anderson, muito obrigado. Uma boa tarde, bom final de semana para você. Jorge, uma honra, gratidão pela oportunidade e possibilidade de estar aqui compartilhando um pouco. Saio daqui motivado, e a gente sempre tem uma questão assim: eu ensinando, eu aprendo muito e começo a me motivar para viver uma quinta-feira melhor também. Um abraço, Deus abençoe você. Muito obrigado. E aos ouvintes. Amém. Deus te abençoe.